Bom dia, Deus abençoe vocês, meus irmãos, e minhas irmãs também. Nós somos do mesmo corpo, nós somos de Cristo. O Espírito Santo está nos purificando todo dia. Hoje, Ele está santificando você hoje, para a glória dEle. Ele está santificando eu também, para a glória dEle hoje. Para a gente ser hoje um louvor para a glória dEle. Cristo, quando esteve aqui, Ele falou assim, se eu estou expulsando por demônios, mas se eu estiver expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Cristo falou lá em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Cristo falou. Porque estava habitando nele o Espírito Santo. Ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então o reino de Deus estava nesse único homem aprovado por Deus. É isso aí que nós temos que prestar atenção. O único homem aprovado por Deus foi Cristo, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habitava nele. A plenitude de Deus estava nesse homem, Cristo. O único homem aprovado por Deus. Não houve nenhum homem aprovado por Deus. Então Deus, a palavra de Deus é o Filho, o Deus invisível. A palavra dele também é invisível, é o Filho. Não dá para separar a palavra de Deus. Quando ele fala, não dá para separar essa palavra dele. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele é um só. A palavra e ele não se separam. A palavra do homem separa. A gente fala uma coisa hoje, amanhã já fala outra. Mas a palavra de Deus não separa. Onde está a palavra, está o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus habitando em você. Entende? E Cristo também falou lá em Mateus 6,33, falou assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então se ele falou em Mateus 12,28, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E depois, se você observar no capítulo 6, ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Tudo bem, nós temos que buscar o chifre pequeno, a trombeta, qual é o selo, não é verdade? Buscar as profecias, né? As revelações, meditar de dia e noite, mas em Cristo. Nós temos que meditar em Cristo. Não podemos meditar em Cristo sem o Espírito Santo nos guiar. Porque é Ele que é o Espírito de profecia. É Ele que é a plenitude de Deus. O Espírito Santo é a plenitude. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, Pai e Filho. Então, Ele é o reino de Deus que chegou e mora em você, mora em mim, habita em você, habita em mim. E o que Ele quer de nós? Que a gente reconheça que a nossa natureza humana é pobre, é miserável. E nós precisamos agora dele, porque a nossa natureza humana pertence ao reino deste mundo, não ao reino de Deus. A nossa natureza humana não quer o reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo. Eu estava conversando com uma irmã ontem, uma mulher temente a Deus, falando sobre o Estevão. Ele falou, nossos pais sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós também sempre resistiu ao Espírito Santo, ele falou lá. Por isso que eles mataram ele, porque o Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita agora dentro de você que foi adotado. Ele é o reino de Deus em você. Então você tem que buscar agora Ele. Quando orar, Ele está dentro de você. Ele não está mais longe. Está pertinho de você agora, dentro de você. Você é uma alma, Ele está juntinho de você. Ele te ajuda a orar, Ele te ensina a orar, Ele te leva para toda a verdade, Ele te purifica, Ele te santifica hoje. Hoje você está sendo santificada e santificado por Ele. Hoje você está sendo purificado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Deus está dentro de você. Ele entrou na nossa miséria, na minha miséria, na sua miséria. A misericórdia de Deus é riquíssima, pelo grande amor que Ele tem. Entendeu? Então, a nossa miséria, Ele entra com a misericórdia. O amor dEle entra na minha miséria espiritual, humana. O amor de Deus entra na nossa miséria. Isaías falou, nós somos um povo de lábios impuros, no meio do povo de lábios impuros. Então Deus está querendo que a gente fique com o coração quebrantado diante dele. É isso que Ele espera da gente, um coração quebrantado. Ele fala lá em Isaías
Cristo falou assim, olha, ele leu lá se não me engano foi em Lucas 4,18, ele leu assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, aquele que eu sou pobre de Espírito, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso que Ele me santifique, eu sou pobre de Espírito, eu sou pobre, eu sou miserável de Espírito, eu preciso do Espírito Santo. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Tem que estar quebrantado. Isso aí Deus não despreza, porque o próprio Davi falou em 51:17 em Salmo, falou, olha, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ele não vai desprezar. Então esse louvor que eu vou louvar fala sobre isso. Pela cruz me chamou gentilmente, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Então a gente vai lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Cristo falou em Mateus 12:28, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus é o Espírito de Deus, para aqueles que são pobres de espírito e têm um coração quebrantado, que o Davi falou em Salmo 51:17, que Deus não despreza um coração quebrantado. E quando Jesus Cristo esteve na sinagoga, quando ele voltou do deserto, quando ele venceu a tentação, porque o Espírito Santo de Deus estava guiando ele, está guiando você e está nos guiando, o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em você, morada do Espírito Santo, te ensinando todas as coisas, te purificando, te santificando hoje. Hoje o Espírito Santo santifica você e me santifica para que a gente seja hoje um louvor para Deus. Hoje nós somos um louvor para a glória dele. Nós somos para a glória dele agora. Nós apresentamos o nosso corpo para a glória dele. Então, Cristo falou na sinagoga do bairro dele, lá quando ele voltou do deserto, ele falou assim, ele entrou lá dentro e falou assim, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Entendeu? Cristo falou, o único homem aprovado por Deus. Se eu quero ser aprovado, eu também tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor precisa estar sobre mim. Porque ele falou isso, Cristo, na sinagoga lá dentro. Depois saíram correndo atrás dele, querendo apedrejar ele. Vocês lembram? Quando a gente fala do Espírito Santo, igual falou Estevão, nós somos apedrejados. Eu estava falando com uma irmã ontem, temente a Deus, ela falou isso para mim também do Estevão. O Estevão foi o primeiro homem que foi apedrejado e morto depois que Cristo foi levado ao céu, sentado no mesmo trono de Deus, à destra de Deus, ladinho direito de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. O único homem aprovado por Deus, sentadinho no trono do Deus Pai, do Deus invisível, o Deus único, Pai e Filho invisível, e o Filho, o único homem aprovado por Deus, sentadinho no mesmo trono. Nós vamos sentar no mesmo trono, está lá nas cartas da igreja da Laodiceia. Aí Cristo falou assim, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós temos que ser pobres, reconhecer que somos pobres de espírito, pobre, miserável. Aí a misericórdia de Deus entra em nós e nos purifica de todo o pecado, de toda a soberba, de toda a altivez, de todo eu faço, eu sou, eu sei.
É porque eu sou, é porque eu faço. É imerecida, a nossa salvação é imerecida. E ele enviou, Cristo falou assim, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Nós temos que estar quebrantados agora. E aí Cristo, ele nos evangeliza através do Espírito Santo. O Pai enviou Cristo para isso. Aquele homem, o único homem aprovado por Deus, ele veio para isso. Para nos libertar da nossa natureza humana. Como? O Espírito Santo de Deus nos liberta, ele nos santifica, ele separa a gente deste mundo, separa a gente de tudo que a gente tinha prazer. Nosso prazer agora está em Cristo, no Espírito Santo. Nosso prazer agora é ser parte desse homem aprovado por Deus, ser ligado a Ele, nesse único homem aprovado por Deus. Sabe, esse único homem, a primeira imagem, a primeira criação visível do Deus invisível, o homem aprovado por Deus. Eu e você agora fazemos parte desse corpo, dessa criação visível do Deus invisível. Nós vamos sentar no mesmo trono, eu e você, porque Cristo já está sentado no trono de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível. O Pai e o Filho invisível geraram um reino visível. O reino de Deus agora chegou. Nós estamos no reino de Deus. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, se o próprio Deus está te guiando, você faz parte do reino de Deus, porque você já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo ainda não entendeu isso, que é o Espírito Santo que gera o novo nascimento, né? O Espírito Santo que gera em nós o novo nascimento. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. É hoje. Que dia que é hoje? Hoje. Deus santifica você hoje. Deus santifica você hoje. Manhãs e tardes, noites e madrugadas, ligado, unido, num só Espírito, num só corpo, numa só fé, num só Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Bom dia.